Plim, 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 plim. Um excepcional dia. Bem-vindo à escola Os Segredos da Oratória, onde você aprende oratória de alto impacto e vai de aprendiz a mago da oratória. Hoje eu vim contar para você, não sei se você já recebeu, mas aí na bio do Instagram está um livro, um e-book com quase 100 páginas que eu preparei para você, ensinando 10 códigos da oratória moderna para que seja útil para a sua vida pessoal e profissional. E por que eu fiz esse e-book? Eu fiz esse e-book porque faz parte do meu projeto, a escola Os Segredos da Oratória, de ensinar, disponibilizar os segredos da oratória a profissionais e especialistas de todas as áreas. A oratória, ela tem o seu berço da oratória clássica, principalmente, lá na Grécia e em Roma, 400 anos antes de Cristo, 430, 440 anos antes de Cristo. Mas é óbvio que quando nós falamos sobre oratória, antes disso, a comunicação ela já era aplicada em vários lugares, seja no Egito, seja na antiga Mesopotâmia, em todos os grandes impérios, a oratória, a comunicação, ela sempre fez parte do projeto. Quando a gente lê as Escrituras, por exemplo, e você vai observar que Daniel, quando Daniel foi levado como um príncipe, Daniel e os seus 3 amigos foram levados como príncipe, antes de chegar na presença do rei, eles tinham que ficar 3 anos sendo treinados. E treinados em quê? Habilidade para viver no palácio do rei. Então, os príncipes, mesmo eles sendo o príncipe dos hebreus, eles tiveram que ficar 3 anos sendo treinados antes de chegar na presença do rei. Era como se tivesse um treinamento. Claro que deveria ser com os costumes, as regras, as leis, para que eles pudessem estar lá. Então, sempre, em todos os tempos, houveram ensinamentos sobre a conduta do reino, como viver no reino, como viver com as pessoas, como viver com a sociedade. Mas nós voltamos e pegamos a oratória clássica, por quê? Porque pela primeira vez nós temos escrito isso, registrado isso, que foi disponibilizado para um determinado grupo de pessoas a oratória em forma de escola. As pessoas tinham escola. Mas ainda vamos pegar mais um exemplo antigo. Escola dos profetas. Quando você escuta alguém falando, ou quando você lê, você mesmo, lá nas Escrituras, que havia entre os hebreus a escola de profetas, o que significa uma escola de profeta? Eles aprendiam dentro da escola a sensibilidade, a comunicação, a intuição, a sabedoria, acesso à informação superior. E durante muito tempo, esse conhecimento das escolas da oratória ficou restrito a um determinado grupo de pessoas. Eram os religiosos. Os religiosos sempre tiveram escolas para treiná-los na comunicação, na mensagem, como levar a mensagem, como preparar a mensagem. Os religiosos tiveram isso disponível para ele. Os políticos se aproveitaram disso e também sempre tiveram à sua disposição. Obama, para você ter uma ideia, eu estudo e modelo Obama. Obama tinha 5 copywriters. Copywriter, se você não sabe, é o cara que escreve os discursos, que escreve as cartas do discurso. Obama tinha 5 copywriters. 5, que escreviam para ele todos os eventos. Então, cada vez que ele ia num evento, tinha alguém escrevendo para ele sobre aquele evento, sobre aonde seria, como seria, fatos importantes daquele lugar, fatos importantes daquele momento que ele vai falar. As pessoas escreviam, e Obama também, é claro, ele é um político, mas um grande especialista em oratória moderna, clássica. E ele, então, pegava esses discursos e compilava e fazia a apresentação final dele. Então, os políticos eram um outro grupo de pessoas que também aprendeu a usar os recursos da oratória. E tem um outro grupo que são os advogados.
Os advogados, desde os primórdios, também, lá em Roma, na Grécia Antiga, os sofistas aprendiam esse conhecimento para defesa, para alguns para defesa e outros para ataque, né? Assim como os advogados hoje, nos tribunais. Então eles aprendiam a mensagem dos tribunais. E aí eles aprendiam, esse conhecimento também estava restrito a eles. Então, a filosofia, a religião e a política sempre foi aprendido em escolas. Não é no Facebook como tem sido feito agora. Agora a escola da política é no Facebook. Eu nem entro mais nessa. Eu estou cuidando da minha vida. Não estou preocupado com a política do Facebook. E quando eu cuido da minha vida, eu não estou preocupado com a política eletiva, porque daí eu vou ficar pensando que eles é que vão resolver e cuidar da minha vida. E eles não vão cuidar da minha vida. Quem tem que cuidar da minha vida sou eu, quem tem que cuidar da sua vida é você também, plim, plim. Então, por que é importante aprender oratória? E por que eu coloquei oratória de aprendiz a mago? De aprendiz a mago, porque se você se coloca na posição de aprendiz, tem 3 características importantes do aprendiz. Uma delas é um coração humilde para aprender. Então, esse é um dos critérios. Ter um coração humilde para aprender. E esse coração voltado para aprender, ele é fundamental para você aprender qualquer coisa, qualquer conhecimento. E daí nós vamos ver que uma das aulas dos 10 códigos que eu estou colocando aí, e o livro, se você não baixou ainda, tá aí na bio do Instagram. Tem gente que não sabe, às vezes eu digo assim, tá aí na bio do Instagram. Quando você entra no Instagram, no meu Instagram, e o meu Instagram daí ele é um Instagram profissional, então quando você entra lá tem um texto azulzinho, que é um código. E esse texto azulzinho, ele é interativo. É a única parte interativa que tem no Instagram. É a última linha da bio. Então lá em cima tem a fotinha, tem a foto, aí tem um texto, meu tá lá escrito Giovanni de Souza, daí tá escrito lá Os Segredos do Oratório, Escola Os Segredos do Oratório, Oratória de Alto Impacto, Mago do Oratório, e logo abaixo tem um texto em azulzinho. É interativo, a gente chama de link, URL, que é o link. Quando você clica nesse link, ele vai levar você para uma página onde você cadastra o e-mail. Por que você cadastra o e-mail? Porque daí com esse e-mail cadastrado é tudo automático. Você clica, deixa seu e-mail, o próprio sistema interativo ele pega o seu e-mail e ele cadastra e leva até o seu e-mail, então, que você deixou lá, ele leva o endereço para você baixar o e-book. Aí você vai lá, clica isso, ele já vai aparecer, aqui está seu e-book. Daí você clica ali e ele baixa no seu celular ou baixa no seu computador. E são quase 100 páginas, que eu coloquei 10 códigos. E eu vou trabalhar cada dia de manhã, a partir de quarta-feira, amanhã é feriado. Então, quarta-feira, eu vou fazer a primeira aula do primeiro código. E daí nós vamos conversar sobre o primeiro, depois o segundo, 10. São 10 códigos que eu coloquei lá, que são importantes. E só aprendendo esses códigos você vai ver como já vai fazer uma grande diferença na sua vida pessoal e profissional. Então, um coração voltado para aprender, lealdade e disposição, estar disposto a seguir na posição de aprendiz. Daí, quando eu estou na posição de aprendiz, o meu coração voltado para aprender, quando você diz para a pessoa alguma coisa, você aprende e você não fica chateado. Eu lembro como gestor, a minha equipe, e eu vejo que muitas vezes eles me chamam carinhosamente de chefe. Daí, chefe. Por quê? Porque muitas vezes eu coloco para eles alguma determinada situação e daí eu vejo, por exemplo, quando eles estão acomodados. Eu tenho uma prática de ficar 1 hora na minha mesa de trabalho e 1 hora eu vou pro Gemba. Gemba é você ir para o lugar onde as coisas estão acontecendo. É ir para o lugar onde as ações estão acontecendo. Onde o trabalho está acontecendo. Se é numa indústria, é na bancada. Se é numa unidade básica, uma unidade de trabalho de saúde, é onde está sendo atendido o usuário. Então, se é numa empresa de vendas, é onde está sendo comercializado, está tendo contato com o cliente. Então, quando eu vou para esses lugares, eu percebo que muitas vezes a equipe
que não é treinada, que não sabe como funciona o processo todo do trabalho, e ele acaba recebendo uma atribuição, um cargo de gestão, um cargo de gerência, um cargo de nível intermediário ou até um cargo superior, ele acaba ficando amarrado e agarrado na rotina do trabalho. E aí na burocracia do trabalho. E quando ele se dá conta, quando ele observa, ele está lá e ele não se mexe. E aí ele fica lá o dia inteiro apagando incêndio. Aí senta um, senta outro, chega outro, e ele vai resolvendo os problemas, sim, mas ele não vê as coisas que estão acontecendo no externo, na visão holística do todo. E ele não percebe todo. E às vezes eu vou até esse profissional que faz parte da minha equipe, e daí ele começa a falar alguma coisa, e eu disse assim, quanto tempo que você não vai lá na ponta? Quanto tempo que você não vai lá no Gemba? Aí ele para assim, eu disse, você já foi lá no Gemba? Você já foi lá na ponta? Já foi lá? Já foi ver o trabalho? Você sabe como eles estão fazendo? E muitas vezes esse profissional veio lá da ponta, e ele chegou num cargo superior, e não é que ele não vai lá na ponta porque ele não quer, é que ele se habituou, se acostumou com a burocracia, e daqui um pouquinho ele fica preso na burocracia e não tem contato com as pessoas. Aí eu digo para ele assim, vai lá, aí vai lá, levanta, vai lá ver. Aí o cara fica chateado, às vezes eu vejo que ele fica chateado, e ele tá bom, e daí ele vai. Ó, aprendiz, coração voltado para aprender, vai lá. Ele devia prontamente dizer assim, tá bom, vou lá. Mas ele vai muitas vezes com o coração apertado, brabo. Aí ele vai lá e ele percebe daí tudo aquilo que não está funcionando, porque ele já esteve lá, ele sabe como funciona. E ele, por meritocracia ou por alguma outra forma, ele cresceu e ele não percebia, porque ele estava lá na mesa, estava lá no escritório. Aí quando ele vai lá, ele percebe que tem algumas coisas lá que a interação, a interatividade dele, a experiência dele ajuda a resolver. Depois ele volta, e daí ele volta com outro coração. Está aprendendo, aprendiz. Aí quando ele vai lá, e ele percebe, daí ele começa a ver. Então muitas vezes a pessoa chega para mim e diz assim, Joane, eu fui lá e a pessoa não está seguindo as minhas regras. Tá, e daí? Mas e daí o quê? Ele não está seguindo, eu estou dizendo para ele não está fazendo. Tá, e daí? O que você vai fazer? Como assim? O que eu vou fazer? Ó, duas coisas. E o meu treinamento aqui é para profissional e para especialistas, porque a minha oratória de alto impacto é para ajudar o profissional e o especialista. Se você é um profissional para crescer na sua carreira profissional, para elevar a sua posição profissional, ou para fazer melhores negócios, ou para você fazer live, para você fazer vídeo, para fazer palestra, para gerar uma renda nova, para gerar um novo modelo de trabalho aqui no mundo online. Aí eu digo para ele assim, daí, ó, tem duas coisas que eu ensino à minha equipe que nós não podemos perder nunca como gestor, como líder, como profissional, como especialista. Nunca nós podemos perder o respeito e não podemos perder a autoridade. E a autoridade, ela não significa poder, mas ela, em alguns momentos, ela é necessária. Tem dois tipos de poder. Tem o poder posicional e tem o poder pessoal. O poder pessoal é a capacidade que você tem de autodomínio, da experiência, do seu conhecimento, da autoridade, sim, posicional, que você não usa aquela autoridade posicional e você usa a autoridade pessoal através da autoridade. E a autoridade, ela é algo percebido pelas outras pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas confundem o poder posicional com a autoridade. E não significa que você vai ter autoridade pelo poder posicional. Quando você usa o seu poder posicional para impor a autoridade, daí isso é o poder, aí é onde as pessoas dizem o uso do poder posicional. E muitas vezes o poder posicional pode colocar você numa enrascada. Então é importante dizer assim, ó, você não pode perder o respeito e a autoridade do seu poder pessoal. Então a autoridade está sempre percebida. Como que as pessoas percebem em você a autoridade? E ó, lá na oratória clássica, eram 3 pilares. Isso foi ensinado aí na quarta-feira. Quais eram os 3 pilares da escola clássica de Aristóteles?
Um deles estava relacionado à autoridade, ao poder pessoal e ao poder posicional. Isso, então, eu vim dar uma palhinha hoje aqui para você. Na quarta-feira, eu vou ensinar para você os 3 pilares da escola clássica de oratória, da escola clássica de Aristóteles e da escola clássica romana, a escola clássica de Cícero. E vou ensinar você, vou contar algumas histórias de um dos maiores oradores da antiguidade, Demóstenes. Vou contar um pouco da história de Demóstenes, como que esse cara, que era gago, que não tinha expectativa nenhuma de dar certo, como que esse cara consegue se transformar numa grande personalidade, um grande líder político do seu tempo, um governador, e é citado há 2.400 anos atrás, como um dos maiores oradores da antiguidade. Plim, plim. O cara era gago, tinha uma voz fanha, era uma voz que não era audível, tinha dificuldade, não tinha força a voz dele, ele não tinha fôlego e ele se tornou o maior orador. Vou contar para você quarta-feira. Então hoje eu vim aqui dar uma palhinha. Então, por que de aprendiz a chegar a mago? Porque se você se coloca na posição de aprendiz, você consegue, então, deixar o seu coração pronto para aprender. Então, se você se coloca na posição de aprendiz, você está sempre atento e está sempre disposto a mudar um pensamento, um paradigma, um conceito para evoluir. E a oratória usada hoje, então, e eu contei lá no início que ela estava sempre disponível para os políticos, para os religiosos, para os advogados, hoje ela está disponível a todos. Só que assim, ó, uma informação aqui, uma informação ali, uma informação lá. E eu tenho procurado organizar, depois de tudo aquilo que eu já vivi, pelas experiências que eu já vivi, eu desenvolvi um método próprio. E o meu método é o método que eu consigo estruturar uma mensagem, que eu consigo estruturar uma organização de uma mensagem em até 10 minutos. Eu digo 10 minutos porque eu vou ensinar aprendiz. Mas eu hoje, por exemplo, se eu estou aqui agora com você, e nesse momento alguém disser assim para mim, Giovanni, a TV está aí fora, quer falar com você. Tá bom, eu vou lá e em 1 minuto eu consigo organizar a ideia da mensagem que eu vou falar. Eu já sei o que eu vou dizer para o repórter, vou perguntar se é ao vivo, se é gravado. E dependendo se é ao vivo, é um tipo de linguagem, um tipo de mensagem, e se é gravado é outro tipo. Então, gravado ou ao vivo tem uma diferença. Mas eu vou conversar com o repórter, porque assim como eu estou indo lá falar com o repórter também tem algumas expectativas com relação a mim. Então eu sei quem é o repórter, sei quem eu sou. Eu sei quem é o cara da TV, eu sei quem eu sou. Então o profissional e o especialista que tem a habilidade da oratória de alto impacto, ele consegue falar com o rádio, com a televisão, ele consegue fazer um vídeo, ele consegue fazer uma live, ele consegue fazer uma palestra, ele consegue fazer uma aula online. E eu posso dizer isso por quê? Porque eu já vivi isso. Eu sou professor há mais de 30 anos. Sou professor de ciência da computação e sou professor das ciências humanas, porque eu sou especialista nas duas áreas. Então, como eu trabalho a ciência da computação e trabalho as ciências humanas, o meu cérebro, tanto esquerdo como direito, eles se conectam. Então, professor de universidade, treinador do Senac, já dei curso de 10 horas, de 12 horas, de 20 horas, de 40 horas, curso toda noite de 4 horas, 2 dias seguidos, sábado e domingo, das 8 às 6 da tarde. Então, como que eu preencho uma aula? E daí tá aí, tem algumas fotos que eu posto às vezes, separaninfo, patrono. Por que eu sou escolhido patrono? Porque os alunos acabaram entendendo que eu era um professor que foi referência para eles. Por quê? Porque daí durante a aula eu trago exemplos práticos do dia a dia, eu trago experiências práticas do dia a dia. Então, quando você aprende os segredos da oratória, aquilo que os antigos religiosos, políticos e advogados aprendiam,
Por que que um advogado, ele tem advogado que ganha 3 mil e tem advogado que ganha 3 milhões, 30 milhões? Por que que um advogado ganha 3 mil e o outro ganha 30 milhões? Um é aprendiz e o outro é mago. O que que é o mago? Você vai ver assim, ó, o que que diferencia um advogado do outro. Vou pegar na mesma experiência aqui da oratória. O que que diferencia um advogado aprendiz e um advogado mago, sendo que a lei e o direito, ele é uma coisa concreta. Então, quando eu pego o Código Civil é um só, para o aprendiz e para o mago. E por que que um advogado que estuda e aprende o Código Civil ele ganha 3 mil e o outro ganha 3 milhões? A oratória. A oratória e a argumentação. Conforme o advogado, a experiência do advogado, a autoridade dele no tribunal, a autoridade dele perante o juiz e perante os promotores, perante o júri, a experiência dele e a habilidade dele na oratória e na argumentação é que faz a diferença de um ser aprendiz e o outro ser mago. Então eu faço uma pergunta para você. Ei, e daí? O que será que diferencia você? O que será que diferencia você que é um nutricionista, um psicólogo? O que será que diferencia você que é um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um professor de educação física, um técnico, um tecnólogo? O que diferencia você de um profissional que está num outro nível, que está numa outra frequência, que está lá em cima? Se vocês aprenderam a mesma coisa. Ó, tem gente que tem doutorado e está ganhando o que ganha um aprendiz. Tem gente que tem um curso técnico e está ganhando o que ganha um mago da oratória. Por quê? Porque ele aprendeu as técnicas, porque ele aprendeu os códigos, porque ele aprendeu... Por que que Martin Luther King... Por que que Martin Luther King levou 250 mil pessoas para uma praça aonde não havia e-mail, não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia YouTube, não havia Instagram? E como que Martin Luther King leva 250 mil pessoas para uma praça num tempo onde tinha outros religiosos também, tinha um monte de religiosos aprendiz, e tinha muitos líderes que também estavam buscando o que Martin Luther King buscava, que era os direitos civis americanos, onde os negros e brancos pudessem conviver junto numa sala de aula, sentar no mesmo ônibus. Por que que Martin Luther King? Martin Luther King era um religioso que tinha o conhecimento da arte da oratória de alto impacto. Plim, plim. Quando você estuda e modela Martin Luther King, você vai ver que Martin Luther King, ele usou uma das regras, um dos segredos, que é definir um propósito. Como Martin Luther King sabia e estudava a arte da oratória clássica, a arte da oratória moderna, porque ele era um religioso que aprendia isso no dia a dia do seu conhecimento, ele definia um propósito. E quando você escuta Martin Luther King falando, você observa a oratória de alto impacto dele, ele diz assim: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E daí ele fala: eu tenho um sonho. Daí você olha assim, aquela multidão, 250 mil pessoas. Ele diz assim: eu tenho um sonho igual ao seu sonho. Que um homem branco e um homem negro têm os mesmos direitos. Daí ele diz de novo: eu tenho um sonho, ó, eu tenho um sonho. E aí a pessoa que está lá começa a correr uma lágrima nos olhos dela. Porque você tem o direito.
Não é a cor da sua pele que o distingue entre ser um branco e um negro. Dentro de você tem a essência da vida. Só a cor muda, mas os dois são seres humanos. Ser humano. Eu tenho um sonho. Daí ele ia dizendo isso. E ele ia dizendo isso, e o povo ia entrando aquilo na mente dele, e eles iam inflando, ia inspirando eles, ia emocionando, comovendo. E ele ia tocando na vida deles gradativamente. E 30% dos 250 mil pessoas que estavam lá eram brancos. 30%. Então, provavelmente, 75 mil pessoas eram brancos, que também tinham o sonho de Martin Luther King. Então, um religioso que tinha o conhecimento e mudou o mundo. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Tem coisas que não vai acontecer na Terra até que um líder se levante. Tem coisas que não vai acontecer na Terra até que você se levante. O homem não foi para a Lua até que um cara chamado Kennedy disse assim: nós vamos nos próximos 10 anos pisar na Lua. Enquanto não surgiu um Kennedy, não existia a NASA. Enquanto um cara que disse assim: eu não quero computador com teclado. Eu quero um computador interativo. Enquanto não surgiu um cara chamado Steve Jobs, não existia a Apple. Assim que surgiu um cara chamado Steve Jobs, surgiu a Apple. Eu não quero computador só com letrinha, eu quero computador colorido com imagem. Enquanto não surgiu um cara desse, chamado Bill Gates, não surgiu o Windows, não surgiu a Microsoft. Sempre em todos os tempos da história da humanidade, surgiu um líder que acreditava e que inspirava, surgiu alguma coisa. Então, vim aqui convidar você para você aprender a arte, a habilidade e a espiritualidade da oratória clássica, da oratória moderna e da oratória holística. Vou contar a história para você na quarta-feira de Demóstenes. Demóstenes era gago, a voz dele não tinha força, ele não conseguia falar durante muito tempo. E como que ele aprendeu e se tornou um dos maiores oradores da Grécia Antiga. E enquanto ele era gago, enquanto ele era voz fraca, sem fôlego, não aconteceu nada. Quando ele aprendeu os segredos da oratória, os segredos da argumentação, quando ele aprendeu isso e colocou em prática, se tornou um grande governador, um dos maiores oradores da Grécia Antiga, um nome que ficou na história. Então, plim, plim, o que você está esperando para aprender e também alcançar essa experiência que Martin Luther King, que Obama, quando um cara que eu modelo, modelar é assim, você olha o cara e aprende com ele, como que ele usava. Eu modelei muito Obama. Então, quando eu vejo Obama subindo no palco, pegue alguns vídeos do Obama aí para você ver. Quando você vê Obama subindo no palco, quando você vê Obama caminhando no meio da multidão, conversando com uma criança, conversando com uma senhora, conversando com um casal, conversando com um grupo pequeno ou com uma multidão, você vê a habilidade do Obama. Ele é um dos políticos com
o maior poder de oratória de alto impacto da atualidade. Não é à toa que ele virou 2 vezes presidente, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E ele disse, olha, ele usou muito do conhecimento de Martin Luther King. Martin Luther King disse, eu tenho um sonho. Obama pegou uma parte do código e ele diz assim, ó, sim, nós podemos. Ó, esse era o mantra de Obama. O mantra de Obama era, sim, nós podemos. Martin Luther King tinha um sonho. Obama disse, sim, nós podemos. Yes, we can. Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. E o povo, sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Aí nós podemos. Então, o que ele queria dizer? Sim, nós podemos. Sim, nós podemos governar a América. Sim, nós podemos governar os Estados Unidos. E aí as pessoas foram naquilo. E então, quando Obama estava no poder, não era Obama, era nós. E aí o povo aprendeu com ele. Então, olha que interessante. Não é aleatório. As coisas não acontecem por acaso. Não aconteceu por acaso para Demóstenes. É simples, mas depois você vai ver que não é fácil. É simples Obama fazer um discurso, mas não é fácil. Tem 5 copywriters montando texto para ele chegar lá e fulminar com a mensagem dele, alto impacto. E aí alto impacto é você ir lá. Então, você não tem ideia, se você não é um orador, se você não fez palestra, se você ainda não levou uma mensagem, você não tem ideia como é você estar lá na frente. E você ter domínio do palco. Você ter domínio daquele lugar, você saber o que você está fazendo e você começa a contar uma história. Da abertura até o fechamento, você começa a contar uma história e aí você olha os olhos das pessoas e daí você vai falando, vai indo, daqui um pouquinho, quando termina, daí as pessoas batem palmas, você vê o sorriso. Mas enquanto você estava falando, elas sorriam, elas choraram. Elas foram longe, você levou elas para longe, levou elas para a distância, levou elas para o passado, você leva elas para o futuro. Através das palavras, você leva elas para o futuro, você leva elas para o passado. Você deixa elas fixas no presente, você traz elas para o aqui e agora. E daí quando termina, elas vêm e querem ficar um pouco com você, e querem ficar mais um pouco. Aí elas vêm contar uma história. E outros, 10 anos depois, esse dia eu estava no mercado, uma moça disse para mim assim, Giovanni, eu matei a minha vaquinha. 10 anos atrás, eu contei uma história para ela. E aquela história mudou a vida dela, o dia que ela matou a vaquinha dela. 10 anos depois. Às vezes eu estou andando nos lugares e vejo uma pessoa olhando para mim, olhando, ela está dizendo assim, será que é ele? Será que não é? Está de máscara. Ela está olhando e daí eu digo assim, tudo bem? Assim, você é o professor Giovanni? Você foi meu professor lá não sei aonde. Eu digo, que legal. E daí, coisas que ficam, semente que fica, que vai. Então fazer uma apresentação, apresentar um produto, vender uma ideia, apresentar um projeto, fazer uma live, fazer um vídeo, levar a sua voz até os confins da terra nunca foi tão fácil como agora. Eu e você somos os trabalhadores da última hora. Eu e você somos a voz que clama nesse tempo, a voz que fala nesse tempo. Então, plim, plim, aprenda oratória de alto impacto. Aprenda a oratória de alto impacto, aprenda! Isso estava disponível só para os religiosos, para os políticos e para os advogados. Hoje está disponível para todos os profissionais. Então, pessoas bem-sucedidas. Você não vai encontrar uma pessoa que seja bem-sucedida que ela não tenha o poder da capacidade de falar em público com a autoridade, com poder pessoal. E é isso que eu venho aqui convidar você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, baixa aí o e-book, que está aí na bio do Instagram. Baixa o e-book aí. Eu estou baixando e estou lá indo imprimir. Vou lá imprimir agora. Estou indo lá na gráfica mandar imprimir o livro. Eu vou imprimir, são quase 100 páginas. E na quarta-feira, aí por volta das 7 da manhã, eu vou estar dando a primeira aula. Vou falar sobre Demóstenes, quem foi Demóstenes e os 3 pilares da escola de oratória clássica.
Esse é o primeiro código. E se você só ler o livro, você não vai entender. Você vai precisar da mensagem, da palavra. E é isso que eu vim trazer para você, então. Na quarta-feira, eu vou falar o primeiro código, o primeiro segredo, que é sobre a escola de oratória clássica, sobre Demóstenes e os 3 pilares da escola de Aristóteles da antiga oratória clássica. Baixa aí o seu livro digital, o e-book, e vem comigo. Vamos aprender oratória clássica e fazer com que você saia de aprendiz a mago da oratória. E por que mago? Mago é um arquétipo. Mago é um arquétipo. Assim como a águia, assim como o líder, o mago, ele é um arquétipo de Jung, é da psicologia analítica. O mago domina. Então, quando eu pego a varinha, eu domino o palco. Então, eu tenho um poder de entender, através da palavra, que a minha palavra, ela tem poder. Haja luz, haja. E a palavra disse Jesus, disse o centurião. A palavra tem uma força que transforma a vida das pessoas, mas também ela tem a capacidade de afundar. Então é importante, se você é um profissional, se você é um especialista de qualquer área, o que diferencia você hoje no mercado? Se você ganha como um aprendiz ou se você ganha como um mago. Então, os níveis de poder, os níveis de salário, os níveis de posição, com certeza está associado ao conhecimento e como você aplica e pratica a oratória de alto impacto. Se você não tem conhecimento disso, sinto muito, vai viver a vida de aprendiz. Agora, se você dominar isso, você vai ver que as oportunidades e aí começam a acontecer e tudo pode acontecer. Quando você fizer seu vídeo, quando você fizer a sua aula, quando você fizer a sua palestra, você vai poder fazer mentoria, você vai poder fazer masterclass, vai poder fazer workshop, vai poder fazer vídeo, vai poder fazer conteúdo online, aula online, e tudo isso eu ajudo os profissionais a desenvolver, porque eu vivo isso na prática. Há mais de 30 anos no mundo offline e no mundo online, no mundo presencial e no mundo online. Então vim aqui convidar você hoje, véspera de feriado, a baixar o livro aí na bio do Instagram e estar junto comigo. Se você não me segue ainda no Instagram, ei, segue aí. E se você não me segue no YouTube, vai lá no YouTube também, onde essa mensagem vai estar disponível, onde você tem acesso a uma série de outros vídeos que já estão lá. E fica o convite para quarta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos a primeira aula dos 10 códigos para destravar, para você começar a falar em público. Valeu? Namastê!